Olá, pessoal. Ninguém pode negar que o ano que passou trouxe bastante sofrimento para todos nós, né? O ser humano sofre a partir de ser limitado em qualquer coisa, né? Nós não gostamos dos limites, né? Nós não fomos feitos para os limites, nós fomos feitos para o infinito. Então, a limitação, seja ela física, seja ela moral, seja ela de prática religiosa, seja ela política, ou que seja, ela causa sofrimento. Então, ninguém pode negar que o ano que passou e ainda esse ano, nós vamos continuar enfrentando alguns sofrimentos. Então, lógico, né? Isso falando em termos do que estamos vivendo hoje, né? Das limitações que estamos vivendo hoje, mas isso é para a vida, né? Esse sofrimento que o ser humano acaba por um mistério convivendo, né? Como vai dizer Dom Estevão, o mistério da iniquidade, é para ser refletido, porque muitas vezes ele nos contrapõe às nossas próprias práticas cristãs. Eu mesma, na minha vida pessoal, passo por essas experiências, né? Toda vez que me coloco numa situação em que exista alguma limitação, até a prática, né? Em determinado ambiente da minha prática religiosa, né? A limitação, ela faz a gente sofrer, ela modifica um pouco a gente, modifica um pouco nossos parâmetros. Então eu gostaria de pegar nesses primeiros vídeos essa parte mais filosófica de Dom Estevão, já que ele é doutor em filosofia e pode nos ajudar e contribuir em muito para a nossa caminhada de fé, sem fazer do sofrimento o centro da vida cristã. O centro da vida cristã está sim baseado no sofrimento porque está baseado na cruz, mas isso não se traduz em depressão, né? Isso não se traduz em negatividade. Isso se traduz em solução, em ressignificação. É isso que os próximos vídeos vão nos trazer para que, refletindo, possamos ir amadurecendo na fé, né? Porque tudo é uma caminhada, a gente não está pronto. Só quando se mudam as condições em que a gente acha que está pronto é que a gente vê que a gente não está pronto. E assim vamos nesse caminho que todos os santos percorreram, porque também eles muitas vezes não se achavam prontos e muito menos dignos, né? E nenhum de nós é sem que Deus nos visite da salvação. Então vamos pedir ajuda para Maria Santíssima para que nesse ano a gente consiga entender um pouco melhor do sentido do sofrimento, tanto na fé, né, quanto na nossa vida pessoal, e que isso nos traga bastante consolação espiritual, né, e que essa consolação nos traga a verdadeira alegria, como diz Cristo, alegrai-vos. Né? Então vamos começar pedindo ajuda a Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero abrir esses vídeos com uma curta reflexão e depois eu vou pegar aqui mais 3, além dessa aqui, mais 4 revistas que eu achei aqui nos meus catálogos, né, em que Dom Estevão aborda esse tema. Obviamente tem várias outras revistas, mas pela filtragem que eu fiz aqui, né, eu alcancei essas, e outras que forem aparecendo a gente logicamente vai comentando. Vai dizer Dom Estevão na pergunta que responderemos, número 409 de 96, sobre o mistério da iniquidade. Em nossos dias, ao lado do exótico pulular de correntes religiosas, registra-se forte ateísmo prático, que se exprime na degradação de costumes da nossa sociedade, a ponto de se enumerarem novos pecados capitais: corrupção, cinismo e irresponsabilidade. Ele está citando aqui a Folha de São Paulo de 7 de abril de 96. Esse declínio moral faz pensar em palavras de Max Planck, né, que é um físico alemão, falecido em 1947, prêmio Nobel em 1918,
Dom Estevão cita ele nesse trecho. Existe um ponto na imensidade da natureza que é e permanecerá inacessível a toda ciência. É por isto a todo estudo de causas. Esse ponto, né, é o nosso eu. Então, o eu, ele é inacessível à ciência, né? Podem descobrir o funcionamento, né, as áreas do cérebro que são demandadas em determinado ponto, mas o que faz a gente realmente ter as nossas convicções, né? O que está no nosso íntimo, como diz o ditado, coração é terra que ninguém pisa, né? Então vai dizer esse prêmio Nobel que o nosso eu é inacessível a toda a ciência. Segue esse físico, né? Um pequeniníssimo ponto do universo que constitui todo um universo. O universo que encerra em si, junto da mais profunda dor, a mais excelsa felicidade. Né? O eu é um pequeno ponto, né? Eu, você, somos um pequeno ponto desse universo, mas nós encerramos em nós a mais profunda dor e a mais alta felicidade. O universo que abraça o complexo de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, de nossos desejos e cuja posse ninguém nos pode arrebatar, né? E aí vem toda essa questão que a gente sabe de ser importante a virtude da temperança, né? Do controle das emoções, né? Do controle do que nós somos e do que nós fomos, que não temos mais controle, mas que sabemos controlar as nossas reações com relação até a nossos acertos ou nossos erros, né? Então, isso ninguém pode nos arrebatar, né? O nosso eu, o que nós somos, as nossas escolhas, isso é interno, não é isso? Então, o cientista vai dizer, Dom Estevão, refere-se assim ao mistério do homem, que ele julga impenetrável. Em linguagem de fé, pode-se desenvolver o pensamento de Planck, afirmando que o homem traz em si o sinete do Criador, ou a marca do transcendental. O homem tem essa sede do infinito. Por mais que ele busque no que é finito uma satisfação, e muitas vezes ele vai tropeçando e vai extravasando em pontos que jamais o satisfarão, e é isso que a doutrina ensina e a teologia nos ensina, ele tem em si o transcendental. E aí está explicado, né, esses excessos todos que o homem comete na carne, porque ele busca isso. Cercado de bens transitórios, ele é inquieto à procura de alguém que lhe satisfaça plenamente. E este é Deus. É Deus. Com outras palavras, o homem é como a agulha magnética. Foi feita para o norte, né? Da bússola, né? A agulha da bússola, né? Ela sempre aponta para o norte, que é invisível, mas que atrai intensamente. Ela não descansa enquanto não se volta para o norte, que no caso do homem é o Senhor. Blaise Pascal, né, já falecido em 1662, exprime o mesmo mistério, dizendo que o homem é um caniço frágil e quebradiço, mas um caniço pensante, o que lhe confere enorme dignidade e capacidade de dominar montanhas e rios e até mesmo os espaços cósmicos. Esse caniço é capaz de conceber a verdade absoluta e o bem sem limites, de modo que ele os procura incessantemente. Na verdade, a gente não só concebe, a gente não só entende a verdade absoluta, porque foi revelada, né? Desde antes da vinda de Cristo já vinha sido preparado o coração do homem para esse fim, né, que nós temos na Terra, mas ao mesmo tempo nós vivemos isso na intimidade. E nós, católicos, ainda temos um plus, que é a Eucaristia, né? Que é Cristo presente vivo, corpo, sangue, alma e divindade numa partícula de pão. Então, a gente que tem esse eu, que é impenetrável pela ciência, ainda tem a capacidade de conviver na intimidade com o Criador do universo, com o que é infinito. E aí é que Dom Estevão faz essa reflexão. São estes alguns eloquentes testemunhos, né, dessas duas figuras, dão a entender que o senso de Deus é algo congênito no ser humano, ou seja, está implícito em nós, né? Está no nosso DNA, é congênito. Somente uma deformação pode explicar a distorção da escala de valores ou a corrida ao dinheiro, à volúpia e ao poder, que são falsos deuses, né? É o que se coloca no lugar de deuses, são os falsos deuses, né? A idolatria ao dinheiro, a idolatria ao poder, a idolatria à beleza, a idolatria a tudo que dá prazer, né? É a perdição do homem. Por quê? Porque ele está
como Dom Estevão diz aqui, ele está desfigurando, né, o que explica o ser humano, que é Deus, né, o senso de Deus. Então, aptos a desfigurar os seus clientes. Carl Gustav Jung, né, em 1961, falecido, em sua sabedoria de psicanalista, pôde observar, aspas, entre todos os meus pacientes que estavam na segunda metade da vida, isto é, tendo mais de 35 anos de idade, não houve um só cujo problema mais profundo não fosse constituído pela questão de sua atitude religiosa. Todos, em última instância, estavam doentes porque tinham perdido aquilo que uma religião viva sempre deu em todos os tempos aos seus adeptos. E nenhum se curou realmente sem recorrer à atitude religiosa que lhe fosse própria. A religião, né? Esse religar o homem a Deus. O homem pode ter tudo, buscar o melhor psicanalista, né? O melhor psicólogo, tomar os melhores remédios psiquiátricos que vão estabilizar ele fisicamente ou até mentalmente, mas não vão estabilizar ele na sua relação com Deus, né? Tanto são os prazeres e o bem-estar que o homem pode passar, até da paisagem bonita que nós vemos, né? Do lugar agradável que a gente gosta de estar, uma atividade física que a gente pratique, né? Até nosso dia a dia, nosso cotidiano com as coisas comuns, ou o próprio amor, né, que liga o homem. Mas é isso, só Deus que pode fazer essa cura total do homem, né? E daí vem essa questão do sofrimento que a gente vai abordar nos próximos vídeos. Finalizando, Dom Estevão está aqui no mês de junho e vai falar do amor do coração de Jesus. Ele diz assim, onde se vê que a perda de Deus é a perda do homem, tais reflexões interpelam os cristãos. Por que há tanto ateísmo degradante? Será que o sal da terra está perdendo o seu sabor? Será que a lâmpada do candelabro deixou empalidecer o seu brilho? Será que nós, cristãos, que devíamos dar o testemunho da luz, né? Sermos sal da terra, né? O gosto da vida, a luz do mundo, né? Nas trevas, como diz a oração de São Francisco, onde houver trevas que eu leve a luz, né? Será que isso está caminhando para um ateísmo prático? Né? Será que no fundo nós cristãos não estamos vivendo que nem os pagãos, nos nossos princípios, na nossa maneira de agir com o mundo? Então Dom Estevão nos chama, né? Possa esse mês dedicado ao amor do coração de Jesus ser ocasião de oportuna meditação. Sem o saber, talvez o mundo muito espera dos discípulos de Cristo. Estevão Bittencourt. O que acontece, gente? A fé não é algo que, como o homem não é estável, a nossa fé, ela também oscila, né? Mas ela também, ao mesmo tempo que oscila, se recompõe. Tanto aquela parábola da figueira, né? Em que os empregados sugerem ao patrão cortá-la, arrancá-la fora, e o patrão disse, não, vamos... Não, o patrão, na verdade, né, diz que para jogar fora, eles, não, vamos cultivar, né? Vamos tentar botar terra, adubo, de repente ela dá fruto, ou então também da poda que nós sofremos. Então a nossa fé, se a gente tem a tendência a achar que estamos prontos, qualquer vacilo que nos mostra que não estamos prontos não vai fazer que a gente esmoreça. E não é isso, é saber passar esses altos e baixos e manter os olhos fitos no fim que o homem busca por natureza, porque é congênito, como diz Dom Estevão. Então esses próximos vídeos vão abordar esses temas, essas questões de por que há sofrimento, de onde vem o sofrimento, o que o sofrimento nos traz. Nosso Deus é um Deus que gosta do sofrimento, gosta de ver a gente sofrer, né? Olhar para a cruz de Cristo é idolatrar o sofrimento, é querer ver o Filho de Deus sempre ali sofrendo, né? O que isso nos traz, o que isso nos significa? Porque parece a nós todos que nós vamos começar a trilhar um caminho para a humanidade bastante difícil, com tudo que está sinalizando ao nosso redor, né, já a aprovação do aborto em tantos lugares, né, em que os fetos já estão sofrendo, mesmo sem ter consciência do que é isso. Então, realmente, precisamos refletir sobre isso para o nosso bem-estar, para a nossa saúde física, mental, mas, acima de todas elas, a espiritual, que é o que nos resta quando nenhuma mais outra coisa nos restar na face da terra. É o brilho de Deus em nós, é o amor de Deus por nós, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Salve Maria Santíssima e que Dom Estevão Bittencourt nos ajude nessas filosofias. Até mais.